meus amigos, espero que estejam todos bem, de saúde. Vamos para mais um dia, hoje é quarta-feira, espero que a semana passe a correr, não é? Como todos nós queremos, principalmente pelo dia de sábado. Vamos então continuar. Diz assim: oração intercessória. A família estabelece uma lista de oração submetida diariamente a Deus em oração intercessória. Nessa oração, pede-se a intervenção de Deus na vida das pessoas por quem se está a orar, para que o Espírito Santo toque os corações e crie a devida disponibilidade e abertura para com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que esta oração intercessória está centrada na pessoa por quem se ora, também incide sobre a família, para esta ser capacitada e preparada pelo Espírito de Deus, de modo a serem seus embaixadores na visita que se pretende realizar em seu nome, como discípulos de Cristo. Depois de 2 ou 3 semanas de oração intercessória, a família, em algum dos seus membros, combina uma visita com a pessoa por quem se orou, utilizando uma abordagem e um método de estudos bíblicos pessoais ou convidando para as reuniões familiares de estudo da Bíblia. Depois desse contacto, caso a família tenha disponibilidade para acompanhar espiritualmente outra pessoa, repete-se o ciclo de oração intercessória pelo nome indicado a seguir na lista de oração. Vamos ao outro método, diz: estudo da Bíblia usando as referências cruzadas ou as indicações de estudo. Uma grande parte das versões da Bíblia apresenta referências cruzadas, seja em colunas laterais ao texto bíblico, seja no fim da página. As pequenas letras ou os números inseridos no texto bíblico correspondem a citações de outros livros bíblicos que contêm as mesmas expressões ou os factos e textos citados. Muitas vezes os escritores bíblicos usam os escritos sagrados já existentes no seu tempo como a sua Bíblia, uma Bíblia dentro da Bíblia. Este tipo de estudo permite montar as peças do puzzle, que formam um quadro bíblico sem sair da própria Bíblia. Algumas Bíblias possuem, juntamente com as referências cruzadas, uma lista de explicações de palavras, frases, expressões e acontecimentos referidos no texto. Todas essas referências são importantes, pois permitem-nos aprender muito sobre o texto que se está a estudar, o contexto do texto citado ou o acontecimento bíblico de referência. Por vezes, um só versículo faz referência a uma história completa, ou a um capítulo mais extenso das Sagradas Escrituras que estava no pensamento do escritor bíblico. Consideremos o exemplo da tentação de Jesus, estudando as notas e as referências cruzadas da Bíblia de Estudo Almeida. E depois temos aqui a tentação de Jesus, que vamos falar, que está em Mateus 4, do capítulo 1 ao 11, e o versículo 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E as notas diz: a permanência de Jesus no deserto durante 40 dias sem comer e as provas às quais é submetido recordam as experiências de Israel no deserto quando saiu do Egito. As citações bíblicas dos versos do 4 ao 10 referem-se a essa experiência histórica. Israel fracassou na prova, porém Jesus manteve-se fiel à sua missão, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à semelhança
mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Segundo verso da tentação de Jesus diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. As notas. Em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao 4, diz: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou de ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O número 40 pode aqui fazer alusão à história de Moisés e do povo de Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Êxodo 30, capítulo 34, versículo 28. O texto de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8, refere o exemplo de Elias. Como nós estamos a ver, a tentação de Jesus requer para outros textos da Bíblia. E isso é importante de ver que nós, por vezes, nem percebemos o que é que está escrito na Bíblia e o que é aquelas referências, aquelas palavrinhas que estão ali, querem dizer. Tem a ver com isto. Por exemplo, o versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Notas. Jesus foi declarado filho de Deus no momento do seu batismo. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Título aplicado ao Messias. A tradição judaica insiste que com a vinda do Messias seriam repetidos em maior grau os milagres dos tempos de Moisés. O diabo sugere a Jesus que faça um milagre semelhante ao do maná. Êxodo capítulo 16 e João capítulo 6, do versículo 30 ao 31, mas somente para proveito próprio. E vamos continuando até ao versículo 11 a dizer o que é que cada versículo quer dizer e o que é que as referências da Bíblia nos mostram de capítulos do Novo e no Velho, principalmente no Velho Testamento, nos querem dizer sobre a tentação de Jesus. Ficamos por aqui, meus amigos. Amanhã vamos continuar a partir do versículo 4 e temos muita coisa para falar. Eu realmente estou impressionada com este livro, porque tem coisas muito boas e ajuda-nos a planificar um culto familiar em casa, com amigos, com família, com pessoas que até não conhecem a palavra de Deus. Temos um apoio. Aproveitemos o apoio que Deus nos dá. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.